da mensagem Escolhendo uma Noiva, pregada em 1965, essa mensagem foi pregada, e ela nunca foi tão atual. Amém. Mostrando o tipo da igreja, a igreja de Deus, a noiva tola e a adúltera. Veja, 3, veja, é o número. Deus, ele se aperfeiçoa em 3. Pai, quando criou os céus e a terra. Filho, como ele preparou um corpo para nele habitar, para pagar por nosso pecado. E Espírito, quando ele foi e deixou os dons. Correto? Porque Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos. Veja. Então ele nos deu o Consolador. Agora, hoje muitas pessoas confundem o Consolador, o Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo. Salmo 68, versículo 18: até para os rebeldes Deus dá o dom. Então, eu queria falar outra coisa tocante isso. Mas, veja bem. Então, como destaque, veja, 3 é o tipo da igreja também. A noiva prudente, aquela que tinha do azeite, que quer dizer o Espírito Santo. A noiva tola, que ela simplesmente não tinha em reserva o Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? A noiva tola, ela é o que? Ela é um tipo dessas igrejas da mensagem que vão atrás do que? Dízimo, terceira puxada, o grupo da tenda, o ismo da ressurreição isolada, ressurreição ordenada. Veja, tudo isso caracteriza o que? A noiva tola. Veja, como diz a Escritura, começaram pelo Espírito e acabaram pela carne. Veja. Então a adúltera, na verdade, aquela então nem parece no quadro. Veja só, irmão, as igrejas pentecostais e trinitarianas, elas nem no quadro ela aparecem, porque a Bíblia diz que de dentro da noiva prudente sai a noiva tola. Vejam, eram 10 noivas, 10 prudentes e 5 tolas. Mas, de acordo com o tópico como é que a irmã Afonso falou? Destaque? O destaque. Veja se não é exatamente. Esaú e Jacó. Esaú, veja, por direito, dono da primogenitura. Jacó não tinha esse direito. Veja. Porém, Deus conhece o coração. Vocês viram ali quando o profeta foi na casa de Jessé para escolher o rei? Quer dizer, escolher não, né? Ungir, porque o rei já estava escolhido. Quem escolheu foi Deus. Então chegou Samar, mais bonitão. Ia ser meio parecido comigo assim, Samar. Veja. Mas, um tanto quanto que Deus não escolheu ele. Vamos chamar outro. Não, porque ele é alto, ele é bonito, ele é forte. Eu não sou alto, mas sou bonito. Veja. Não é verdade, irmão? Se você não amar a você mesmo, você se torna vítima do quê? Da moda do inferno. Você está entendendo? Aí você precisa de um artista da Globo, de um artista lá de Hollywood, para dizer que tipo, você tem que cortar o cabelo, que roupa você tem que usar, como você vai parar a tua barba, você está entendendo? Agora, quando você se ama, irmão, aí o diabo não pode te tocar. Você sabia disso, irmão? Você sabia disso, que quando você se ama, o diabo não te toca? Por quê? Vamos para a Escritura? Quem nos afastará do amor de Deus? A doença, a riqueza? Nada
pode nos afastar do amor de Deus. Amém. Nem pai, nem mãe, nem mulher, nem filho, nem neto, nem ninguém pode nos afastar. Por quê? Porque você tem amor próprio, você tem uma autoestima, e isso o diabo não pode tocar. Porque você é satisfeito como Deus te criou. Não preciso pintar meu cabelo. Eu acho coisa horrível, irmão. Aquelas pessoas, essa velharada aí pintando o cabelo, e o cabelo uma hora fica cinza, outra hora fica vermelho, outra hora fica meio azulado. Irmão, uma coisa ridícula. Andar na moda, carcinha de playboy. Irmão, pelo amor de Deus. Você está entendendo? Por quê? Porque não tem autoestima. Você está entendendo? Ah, não, a barba porque eu fico feio, minha barba está toda branca. Irmão, pelo amor de Deus. Aceite a natureza de Deus, aceite a natureza humana que Deus nos deu, não é verdade? Porque o pecado só entrou no mundo por causa de Adão, não é verdade? Mas o segundo Adão veio para nos resgatar. Ele veio escolher uma igreja, ele veio buscar uma noiva, não é verdade? E essa noiva, como nós ouvimos pela boca do profeta, tem que ter o caráter dele, correto? Porque é nele que nós somos justificados. Eu não tenho, irmão. Se você parar de viver comigo 24 horas, você vai dizer, não, esse irmão aí eu tenho. Você está entendendo? Eu não tenho. E ninguém tem. Porque senão Deus mandaria William Brana, Deus mandaria Paulo, Deus mandaria Pedro, você está entendendo? Se alguém tivesse autossuficiência em santidade, você está entendendo? Então todos nós vimos através do pecado e pecadores somos, mas quando nós nos entregamos em Jesus Cristo, veja, nós entramos de novo na nossa, somos herdeiro do primogênito, Cordeiro de Deus. Então veja, Esaú foi caçar, primeiro, ele era o desgosto do coração do pai e da mãe, porque ele se casou com mulheres de outras nacionalidades, ele não casou com mulheres da tribo de Israel. Aquilo ali magoava profundamente, veja, Isaac e Rebeca, magoava profundamente, veja, profundamente. Então, mas eles, tocante à primogenitura, não podiam fazer nada, porque aquilo era direito dado por Deus. Mas Deus ficou só olhando, você está entendendo? O comportamento de Esaú. Então o que aconteceu? Deus começou a criar condições para que ele vendesse a primogenitura, ele desse a primogenitura para o seu irmão, que era segundo o coração de Deus. Veja, o irmão veio lá, veio de uma caçada, veja, veio de uma caçada que não deu muito certo, chegou faminto, o irmão estava lá fazendo uma sopa de lentilha lá, e veja, me dá, eu quero, não, pode te dar a minha? Estou fazendo para mim. Mas pô, estou morrendo de fome. Não. Pede lá para uma criada lá fazer, pede lá para a mamãe fazer. Eu não vou fazer, não vou tirar a minha. Vamos trocar? Entendeu? Deus colocou a palavra certa na boca de Jacó e a resposta errada na boca de Esaú. Vamos trocar? Eu troco a tua primogenitura por assim. Do que me serve, olha só, de que me serve a primogenitura se eu estou com uma fome de lobo, se eu estou morrendo de fome? Então, mas não é bem assim, jura. Ele jurou, veja. Então ali, Esaú, diante de Deus, ele já não tinha mais direito da primogenitura, veja, porque ele com o juramento, ele vendeu a primogenitura, veja. Agora, você pode me dizer, mas, irmão, Pedro também jurou que não conhecia Jesus. Você veja bem, mas nós estamos vivendo no tempo da
graça, nós estamos vivendo mais no tempo da lei, correto? As leis que eu digo são 613 pontos, na verdade, porque as leis dos mandamentos ainda perseveram até hoje. Enquanto existir céu e terra, vai acontecer. Veja. Então o que aconteceu? Veja. Depois ele desejou com lágrima, mas não adiantou mais. Veja. Veja. Ali é um tipo da noiva prudente e da noiva tola. Veja. Não é verdade? Então veja. Esaú desprezou. Por quê? Primeiro, era mandamento, lei de Moisés, que nenhum filho de Israel se achegasse, é verdade, em outra mulher. Aí mas você vai me dizer, mas irmão, até ainda não existia Moisés. Veja, mas a lei da primogenitura, veja, incluía a mesma, veja, que nem por exemplo assim, a circuncisão. A circuncisão não era mandamento. E até então eles também não tinham mandamento. Veja. Por quê? Porque era uma tribo onde o pai, na verdade, o velho Jacó, administrava a sua família com cuidado, com zelo, na verdade. Tanto que quando Esaú, seu irmão, veio buscá-lo, quando ele vinha de Padã Arã, fugindo do sogro para voltar para Canaã, veja, o irmão Jacó com medo dele, porque ele jurou matar Jacó, e mandou e foi, presentes e presentes para acalmar o ânimo de Esaú, que queria que ele era um homem de guerra, era um destro caçador, era um homem, veja. Jacó foi orar no vale de Jaboque, veja, foi orar, atravessou o rio, e o que aconteceu? Veja, Deus apaziguou o coração do irmão, e veio recebê-lo, e se abraçaram. Ele disse, não irmão, deixa os guardas aí, vamos comigo. Não irmão, estou aqui, ó, estou com as minhas crianças, tudo tem rinha, os gados também, muito gado tem, nós vamos a passo, porque o que me preocupava, irmão, era tu. Agora que eu tenho passo contigo, nada mais, eu não tenho medo de mais nada, porque eu tenho Deus acima de mim, e o meu irmão como meu amigo. Tá bom, então veja, Esaú foi para lá, Jacó para lá. Por quê? Porque ele sabia que o tio podia influenciar os seus filhos e fazer adorar a outros deuses e ter mulheres de outras nacionalidades. Veja, olha só, não é o que nós temos que almejar hoje. Tem o que a Bíblia diz no Novo Testamento? O homem não se prenda a julgo desigual. Você quer casar? Né? E nem, por exemplo, eu de vez em quando estou orando para Deus preparar uma esposa para o meu neto. Agora já tenho que me preocupar com a minha Sara, não é verdade? Para que Deus, se Deus tardar, que Deus arrume um bom, como Ele arrumou para o meu filho, não é verdade? Então nós temos que orar e pedir a Deus essas coisas. Por quê? Porque a Bíblia diz, não se prenda ao homem em julgo desigual. Isso serve para a mesma coisa para a mulher, não é verdade?